Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor João Célio de Geografia. Podemos iniciar aqui mais uma das nossas aulas. Essa referente ao contexto da geografia agrária, especificamente tratando da estrutura fundiária brasileira. Para tanto, trazemos aqui, para contribuir com a nossa aula, mais uma apresentação que compartilho com vocês nesse momento. Compartilhar aqui em tela cheia para melhor visualização. Portanto, pessoal, essa aula da Escola Birajara do Ceará, ela se insere dentro do contexto dos componentes curriculares das ciências humanas, especialmente uma aula de geografia, e ela se combina, né, complementando a aula referente à geografia agrária. Então, assim, o espaço agrário brasileiro, fazendo uma contextualização geral, desde que ele foi fundamentado, principalmente em função da necessidade de colonização do espaço brasileiro, a partir do momento em que o Brasil iniciou-se a exploração do espaço, do território brasileiro, pela coroa portuguesa, esse espaço agrário se fundamentou, primeiro, considerando a necessidade de produção agrícola, fundamentou a monocultura especializada em exportar, né, produtos que eram valorizados na Europa, no contexto do século XVI, né, na vigência do capitalismo denominado na sua fase comercial, e essa lógica de organização do espaço agrícola brasileiro, ela também se deu em uma forte concentração de terras na mão de quem detinha o poder e quem era ligado ao poder, né? Então, assim, as grandes monoculturas começaram a ser desenvolvidas, principalmente em função da exploração da cana-de-açúcar com trabalho escravo, foi fundamentado dentro de um contexto de organização dos grandes latifúndios e que foi sendo mantido com o passar dos séculos e com o passar das políticas e leis que fundamentavam a organização desse espaço no contexto brasileiro e que implicou, né, já no século XX, no contexto que fundamentou o Brasil da forma que nós temos, com um espaço agrário completamente desigual em termos de distribuição de terras e, sobretudo, em função da apropriação pelo capital, pelos grandes latifundiários, né, e a concepção de famílias que se mantiveram tendo acesso à maior parte de terras em função da maior renda e da articulação com o poder, antes do Império, né, depois com a própria República, e hoje, com o contexto que nós temos hoje, desse espaço que nós estamos tratando, temos o grande agronegócio que domina o espaço agrário brasileiro, sobretudo comandando se apropriando e comandando o processo econômico, por ter a maior quantidade de terras e as melhores terras agrícolas do Brasil, deixando dessa forma que as famílias com menor renda, obviamente, fiquem com as piores terras e com uma quantidade bem menor de terras comparada à disponibilidade das melhores terras para o desenvolvimento da atividade agrícola entre os pequenos produtores rurais, o que teria historicamente oferecido uma condição de maior igualdade no Brasil ou de menor desigualdade e traria um contexto de melhor distribuição de terras e renda dentro da lógica do espaço agrário brasileiro ao longo da sua formação histórica até os dias atuais. A estrutura fundiária brasileira, portanto, ela se baseia de fato na concentração de terras, iniciado, como já destacado, desde a formação das capitanias hereditárias e das sesmarias como forma de distribuir terras, baseado a princípio nos engenhos de cana-de-açúcar, nos grandes latifúndios de monocultura, chamado plantations, até o período atual, onde essas grandes propriedades, esses grandes latifúndios, principalmente os produtivos, se destinam à produção de açúcar e álcool, entre outros, como a soja, como um dos tipos de cultura de maior agregação de capital, investimento e valor comercial no mercado internacional, assim como também para a criação de gado, né?
Mas a lógica dessa estrutura fundiária brasileira, de fato, ela se baseia na grande concentração de terras na mão dos grandes proprietários, considerados latifundiários, aqueles que produzem, né, se organizam na forma do agronegócio, aqueles que não produzem têm a terra só para especulação. Então, o que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária, se considerarmos as propriedades rurais do campo, perceber como é que elas estão distribuídas em relação à dimensão dessas terras e em relação aos proprietários dessa terra. Como a gente percebe, historicamente, essa distribuição é bastante desigual no Brasil e essa desigualdade ela é de responsabilidade principal de quem esteve no poder e das leis criadas para garantir o acesso a essas terras, que acabou por privilegiar, primeiro, quem já tinha grande quantidade de terras desde o período do início da exploração do Brasil por Portugal, e depois aqueles que conseguiram acumular capital para comprar essas terras quando essas passaram a vigorar através de leis que o acesso era dado através dos leilões de compra e venda. Então, a estrutura fundiária forma as propriedades agrárias ou agrícolas estão distribuídas, e assim, pode ser classificado de uma forma bem simples entre uma estrutura fundiária mais equilibrada, aquela onde as propriedades não destoam tanto em relação ao tamanho, e uma estrutura fundiária concentrada, que é o caso do Brasil, onde poucas propriedades são do tamanho tão grande que passam a ocupar a maioria do espaço agrário nesse contexto, né? Então, a estrutura fundiária, quando ela é concentrada, que é o caso do Brasil, você tem muita terra na mão de poucos proprietários. E essas propriedades, então, em relação às suas dimensões, elas podem também, de uma forma simplificada, ser classificadas como minifúndios. Elas são propriedades rurais que têm uma quantidade de hectares muito pequena, né, e que seria o ideal para uma melhor distribuição de terras, que essas propriedades fossem através de vários minifúndios que se agregavam e se articulavam, né, se integravam para poder gerar uma economia de escala. E temos as empresas consideradas rurais, assim, as mais exploradas pelo agronegócio hoje, elas são as chamadas empresas rurais, né, ou seja, praticadas e utilizadas pela lógica da agricultura mais moderna, né, então entre 100 e 1.000 hectares, e os considerados latifúndios, que são propriedades acima de 1.000 hectares, que boa parte dessas propriedades, elas não são exploradas, elas não são utilizadas para a produção agrícola. São deixadas como terra de especulação, já que terra no Brasil vale muito dinheiro e é símbolo de poder. Então, assim, trouxe também nessas apresentações relacionadas a essas aulas um conjunto de textos que é para favorecer a leitura de vocês dentro de uma lógica de uma nota de aula, né? Não só a apresentação em si com tópicos. Então, assim, como a origem dessa estrutura da estrutura fundiária brasileira, obviamente, ela se deu em função de como ocorreu o acesso à terra e quem comandava o acesso à terra, de fato, é quem detinha o poder. Então, a primeira forma de acesso à terra no Brasil foram as capitanias hereditárias. Dentro do contexto de como o rei de Portugal tinha como objetivo a colonização do Brasil, né, para controlar o território, a primeira forma de distribuir essa terra foi através das capitanias. Então, essas capitanias foram distribuídas com gente que já detinha muito poder e era atrelado ao poder relacionado ao rei de Portugal, e foram divididos em 12 capitanias, né, a princípio, e essas foram sendo redistribuídas em forma de sesmarias. E o latifúndio, de fato, começou a ser fundamentado no Brasil através desse tipo de distribuição das terras. Mas, sobretudo, um conjunto de leis que se sucederam a essa primeira forma de distribuição foi o que foi o fundamento para que o Brasil tivesse uma estrutura agrária, estrutura fundiária bastante desigual. A Lei de Terras de 1850, ela foi um dos fundamentos da instituição dos latifúndios e até hoje permanece assim. Ela instituiu que todas as terras, aquelas que eram derivadas das capitanias hereditárias das sesmarias, elas poderiam, a partir de então, deixar de ser somente propriedade pública, doadas ou concedidas para se tornarem propriedades privadas, à medida que as terras pudessem ser compradas através dos leilões públicos. Muitas das
terras que eram consideradas devolutas ou aquelas que não eram utilizadas dentro dessas capitanias e sesmarias, elas foram, portanto, colocadas à venda, assim como as terras melhor aproveitadas, e colocadas à venda por um valor que era inacessível, a não ser para os grandes latifundiários, proprietários de terra e grandes produtores agrícolas do século XIX. Então, isso limitou muito o acesso à posse. Por exemplo, aos escravos recém-libertos no período, não tiveram condição de comprar um pedaço de terra para poder desenvolver a agricultura e se manter, assim como um conjunto de imigrantes pobres europeus recém-chegados no Brasil com a promessa de adquirir terra, também não foi possível a aquisição nesse período por conta dessa lei, obrigando-os, portanto, a trabalhar nas grandes fazendas de café, principalmente do estado de São Paulo e da região sul do Brasil. Embora a região sul do Brasil e o estado de São Paulo, e justamente a partir da lógica de trabalho desses imigrantes que conseguiam trabalhar, guardar um pouco de dinheiro e adquirir ao pouco um pedaço de terra para plantar, eles conseguiam fazer com que nessas regiões, estado de São Paulo, a distribuição da terra fosse um pouco melhor se comparado, por exemplo, à região norte e nordeste do Brasil, que se mantiveram as regiões com maior número de latifúndios. E o Estatuto da Terra é outro marco referenciado em lei, um marco histórico que tem uma lei como um símbolo de que o Estado também, através da proposição de leis, intervinha na distribuição de terra e na estrutura fundiária brasileira. O Estatuto da Terra, de 1964, já proposto pelos governos militares, eles queriam, a proposta, né, era um tipo de reforma agrária, mas, de fato, uma reforma agrária que não era possível porque um dos grupos sociais e socioeconômicos que fundamentaram o próprio golpe militar de 64 e deram apoio aos governos militares eram os latifundiários. Então, não tinha como objetivo, de fato, melhorar a distribuição de terras agrícolas no Brasil, mas manter, né, a estrutura fundiária da forma que ela se apresentava, que era bastante concentrada na mão dos latifundiários, e mais do que isso, garantir linhas de crédito e recursos e políticas agrícolas que favorecessem esses grandes latifundiários para poder modernizar o campo, mas era uma modernização conservadora, que só tinha como objetivo ampliar o capital de quem já detinha muita terra e quem já produzia em larga escala no Brasil. Com o fim dos governos militares e a instituição da Constituição Federal de 1988, uma Constituição que era mais cidadã, mais democrática, mais participativa, a reforma agrária foi colocada como uma das pautas principais para o espaço agrário brasileiro e que tinha, de fato, na Constituição descrita esse objetivo, que era justamente utilizar a terra que não cumpria sua função social, os imóveis rurais que não cumpriam a função social, para que essa terra fosse objeto de reforma agrária, para distribuir melhor as terras para quem realmente gostaria e tinha como objetivo plantar, se manter na terra e conseguir reproduzir sua vida, a subsistência e a sobrevivência de pequenos negócios através da agricultura e da pecuária do campo, né? De fato, isso é lei, está na Constituição, mas o difícil é você conseguir colocar isso em prática através de políticas públicas, tanto que a reforma agrária nunca foi plena no Brasil desde 1988 até a nossa presente data. Inclusive, veio se agravando o quadro de concentração de terras no Brasil e dificuldade da vida para os pequenos produtores rurais e principalmente para os trabalhadores do campo que não tem terra. Mais adiante, né, nós vamos ver um pouco das consequências sociais desse problema de concentração de terras no Brasil. Associado ou em decorrência da Constituição, vieram outras leis, como a Lei 1993, que era uma lei que reafirmava a necessidade de a terra cumprir sua função social, ou seja, que a terra fosse destinada a quem realmente queria morar no campo e produzir no campo riquezas que fundamentavam a própria realidade brasileira dentro da produção de alimentos que pudessem favorecer a economia local e a economia para exportação.
Mas com esse pequeno gráfico a gente percebe que houve sempre um crescimento das grandes propriedades do Brasil, e esse gráfico já abordando o século XXI, início do século XXI, onde as grandes propriedades não pararam de crescer, né? Independentemente das leis que propunham uma reforma agrária para poder cumprir uma função social mais ampla, a realidade foi outra e as grandes propriedades continuaram a crescer e a concentração de terras aumentar. Assim como a lei do rito sumário de desapropriação de 1996, que tinha como objetivo também identificar as terras no Brasil que não cumpriam a função social, eram terras que eram utilizadas só para especulação, e nessas terras promover a reforma agrária através da desapropriação paga por títulos públicos. Mas, assim, com uma série de ressalvas de que terras que fossem ocupadas ou invadidas por movimentos sociais não podiam ser desapropriadas, mas os trabalhadores que tinham demanda por terras pudessem ter utilizar essas terras quando não era comprovado o uso para nenhum fim. Mas, de fato, como destacado, entre lei e entre a realidade, a diferença é muito grande, e a reforma agrária no Brasil, com a desapropriação de terras que não são utilizadas, ainda é muito lenta e quase imperceptível para resolver o grande problema de desigualdade no campo. Portanto, o Brasil é marcado pela concentração de terras, e essa concentração de terras, ela é resultado de todo um contexto histórico que garantiu muita terra para aquelas primeiras famílias que foram beneficiadas com a distribuição das capitanias hereditárias, sesmarias, puderam acumular bastante capital com as monoculturas, né, denominadas através dos sistemas de plantejo de exportação para a Europa, conseguiram adquirir terras e transformar em propriedade particular a partir de 1850, com a lei de terras no Brasil, e que se consolidou a partir do período da ditadura militar, já que os grandes latifundiários foram um dos grupos que fundamentaram esse regime conservador e autoritário no Brasil, e que até hoje eles dominam o poder, né? Inclusive é um dos grupos que não suporta ao atual governo autoritário e conservador, por isso, nessa lógica de concentração ainda é que permanece no Brasil. Por esse gráfico aqui, né, um gráfico pictórico, nós podemos perceber que as propriedades acima de 2.500 hectares, elas compreendem 30,4% das propriedades das terras no Brasil, certo? Isso quer dizer o quê? São os grandes latifúndios, as propriedades de grandes dimensões que obtêm a maior parte do Brasil, enquanto que as propriedades menores, as pequenas e médias propriedades, que deveriam ser destinadas à agricultura familiar, aos pequenos produtores, elas detêm pouca quantidade de terra no Brasil, difícil de fazer frente com os grandes latifúndios e com o agronegócio em termos de concorrência comercial relacionada à produção agrícola no campo. Certo? Então, assim, os próprios órgãos governamentais, por exemplo, como o INCRA, através das suas pesquisas e dos seus cadastros, eles confirmam essa informação da grande concentração de terras no Brasil, e não só isso, mostrando que esse fato é crescente. As terras, as grandes propriedades continuam a crescer no Brasil e a concentrar terras, né? Isso já na segunda década do século XXI, passando em 4 anos, por exemplo, de 238 milhões de hectares para 244 milhões de hectares. Então, assim, um aumento de 2,5% nesse período de 4 anos, o que mostra que esse processo está em andamento de maior concentração de terras. Né? Então, assim, esse outro gráfico, em 2014, mostra que, embora os minifúndios e pequenas propriedades, em relação à quantidade de imóveis, seja a maioria absoluta, só consegue deter 29% de toda a área agrícola do Brasil, de toda a área rural do Brasil, certo? Enquanto as grandes propriedades, embora seja somente 2,3% dos imóveis, eles detêm 47% de toda a área agrícola do Brasil. Isso quer dizer o quê? Poucos proprietários têm muita, mas muita terra mesmo, que acabam dominando todo o espaço agrário brasileiro, em termos de apropriação, né, do espaço,
e concentração de terras e domínio absoluto da produção agrícola, quase sem concorrência. Esse gráfico também, ele reafirma a informação do último gráfico, mostrando que, né, pelo tamanho aqui dos círculos, né, para poder ter uma lógica mais visual, embora 90% dos imóveis sejam de minifúndios, só detém 29% da área, enquanto as grandes propriedades, só 2,3% dos imóveis detêm quase a metade de toda a área rural do Brasil. E aqui um destaque para as médias propriedades, aquelas que são utilizadas para a produção de fato do agronegócio, através de empresas agrícolas mais bem fundamentadas, tem 7% dos imóveis e detém quase toda a quantidade dos imóveis das pequenas propriedades, 23,3%. Esse é um mapa que traz uma representação da concentração de terras no Brasil. O vermelho mais escuro representa os estados onde a concentração de terra é mais alta. Aqui em destaque a região Nordeste, principalmente Maranhão, Piauí e Ceará, e a região Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? E esses pontinhos amarelos representam as propriedades rurais acima de 2.000 hectares, ou seja, são grandes latifúndios distribuídos pelo Brasil, principalmente na região centro-oeste e norte do Brasil. E essa outra figura, da mesma forma, ela vai demonstrar quais são as regiões que concentram a maior quantidade de latifúndios, ou seja, de grandes propriedades rurais concentradas na mão de poucos proprietários. Região centro-oeste, né, a região agrícola do Brasil, das grandes culturas de exportação, tem a maior parte dos latifúndios no Brasil, seguido pela região nordeste, né? Região sul e sudeste vêm empatados em terceiro lugar, e a região norte com a menor quantidade de latifúndios, tendo visto também que grande parte dessa região é formada por florestas nativas. E as consequências disso? A consequência disso aí para o quadro socioeconômico brasileiro, para o agravamento das condições de vida, são muitas entre elas. Como 90% das propriedades rurais são de pequenas propriedades, muitas vezes essa terra não dão condição para que os trabalhadores que nela estão, que utilizam dessas terras, possam desenvolver um plantio, pode desenvolver uma agricultura que seja rentável para a sobrevivência e para o desenvolvimento do campo dessas famílias que pretendem plantar e sobreviver dessa atividade, né? Isso, para muitos, acaba tendo como consequência o êxodo rural, a ida para a cidade, isso ainda intensificado pela mecanização do campo, que diminui muito o emprego na agricultura e na pecuária, por conta da mecanização e da robotização no campo, né? Uma marca do período da globalização e da quarta fase do capitalismo, né? Que tira cada vez mais a necessidade do trabalho humano para todas aquelas atividades onde é possível implantar tecnologias mais avançadas. O aumento do desemprego, o êxodo rural vai fazer o quê? Além de levar uma grande quantidade de pessoas para morar na cidade sem condição de sobreviver na cidade de uma forma plena e digna, porque baixa qualificação para o trabalho urbano, baixo salário, subemprego, vai engrossar a população nas periferias e também os problemas sociais e econômicos urbanos, como a gente conhece bem, né, dentro das favelas, problema da fome, problema da moradia precária, problema da violência urbana, entre outros. E também faz aumentar os conflitos no campo, os conflitos sociais no campo gerados justamente pelo embate entre aquelas pessoas que se organizam em grupos sociais que pretendem lutar pelo seu direito à terra, já que o direito à terra é um direito garantido pela Constituição, né? A terra tem que cumprir sua função social, e a função social é dar o direito ao trabalho e à vida no campo para aqueles trabalhadores que querem permanecer lá. Então, assim, essas figuras trazem o que foi discutido em termos dessas consequências da grave concentração de terra no Brasil. Aqui nós temos uma charge mostrando que quanto mais se concentra terras, você tem uma diminuição do trabalho das famílias
que têm poucas terras ou que acabam ficando sem terras, e essas famílias acabam indo ocupar cidades e gerando essa grande concentração de população nas cidades e todos os problemas urbanos associados não só a grande aumento populacional, mas a falta de infraestruturas e empregos necessários para poder comportar toda essa quantidade de pessoas que migram para as cidades através do processo denominado de êxodo rural. E aqui um acampamento do movimento do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, porque pleteiam terra, não querem sair do campo porque querem trabalhar e têm seu direito negado porque as terras estão mal distribuídas. Lembrando que a concentração de terras nem sempre é feita de uma forma legal e justa, tendo em vista que grande parte das terras no Brasil, para os grandes latifundiários, também não tem registro e matrícula desses imóveis. Foram terras que foram tomadas de pequenas famílias, foram terras que foram tomadas do Estado, através de processos não muito claros, e essa concentração de terra, na verdade, nem muitas vezes derivam daquelas leis históricas, mas se dão de forma ilegal e acabam retirando famílias que gostariam de permanecer no campo e viver através do seu trabalho na agricultura e na pecuária. Certo? Pois esses conflitos têm se intensificado no Brasil, sobretudo a partir da década de 50, onde foram iniciadas as primeiras ligas camponesas para lutar pelo direito de permanecer no campo, dessas pequenas famílias, dessas famílias de trabalhadores rurais do campo que não tinham terra, né? Essas ligas camponesas entraram na década de 60 se organizando melhor, mas foram duramente combatidas pela ditadura militar no Brasil. Como, lembrando, a ditadura militar teve como principal suporte os grandes grupos latifundiários. Então, não suportaram quando os trabalhadores se organizaram através dessas ligas camponesas para lutar por terras para poder permanecer no campo e trabalhar no campo. Certo? E na década de 1970, essas ligas, embora duramente reprimidas pelo governo militar, elas também se distribuíram em várias regiões do Brasil e começaram a fundar movimentos mais bem organizados de trabalhadores no campo, para que na década de 80 fosse formado o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Esse movimento dos trabalhadores rurais sem terra, embora duramente combatido pela ideologia no Brasil, é um grupo marginalizado, porque é formado por trabalhadores pobres do campo, né? A própria mídia aborda de uma forma a não revelar os reais interesses desse grupo e como eles se organizam. É um movimento que é altamente organizado, é baseado na educação, né? É baseado em um movimento político de base, de formação, de entendimento do que é, de como as pessoas devem se organizar para lutar pelos seus direitos, assim como é que deve ser a melhor forma de relação da sociedade com a natureza no campo, para melhor aprender a conviver com a natureza e, sobretudo, para garantir que essas famílias permaneçam no campo, trabalhem no campo, tirem seu sustento do campo e possam organizar a produção agrícola a partir de uma lógica de cooperativas e organização de trabalhadores. Certo? Esse mapa traz para nós a distribuição dos principais conflitos de terra no Brasil, né? Onde percebemos a marca de onde os movimentos sociais mais pleteiros, mais se organizam para lutar pelos seus direitos, e são duramente reprimidos, daí fundamentam-se os conflitos. Esses movimentos sociais, eles lutam contra os grandes latifundiários e contra quem está no poder, que geralmente está atrelado a esses grandes latifundiários. Então aí nós temos uma distribuição desses conflitos no Brasil, onde eles mais se intensificam, boa parte na região centro-oeste, boa parte na parte da região norte agricultável e também no nordeste. Então, eu trago um gráficos e textos para melhorar a compreensão de vocês através das notas de aula, né, mostrando aqui as ocorrências de conflitos ao longo dos anos no Brasil, sempre manteve um patamar elevado, né, o total de conflitos, considerando todos esses três tipos de ocorrência de conflitos, ocupações e retomada, formação de acampamentos, e a quantidade de terras que são pleiteadas dentro do contexto desses conflitos. Infelizmente, os conflitos no campo eles têm sido muito brutais para os trabalhadores que pleiteiam terra, para os trabalhadores que lutam por terra.
mas o movimento dos trabalhadores rurais sem terra permanece com a sua lógica de luta pelos direitos, né, para defender uma distribuição mais justa das terras no Brasil, sobretudo para as famílias que querem plantar. Mas não tem sido fácil. E a reforma agrária no Brasil, que garantiria, portanto, uma melhor distribuição de terras, para garantir que as famílias de trabalhadores rurais permaneçam no campo e não vão para as cidades, engrossar a massa das favelas, das pessoas, dos grupos sociais em situações difíceis de vida, ela poderia ser resolvida com a reforma agrária, né? Mas a reforma agrária, ela precisa de uma articulação das esferas de poder com os trabalhadores que a gente não viu ainda na história do Brasil. O governo federal, né, o poder executivo, o Congresso Federal, o poder legislativo e o sistema judiciário brasileiro, eles precisam intervir nessa situação que o grande domínio do capital no campo não deixa que ocorram mudanças. Por isso é tão difícil a reforma agrária no Brasil, mas a reforma agrária seria uma solução para diversos problemas, não só do espaço agrário brasileiro, em relação à modificação da estrutura fundiária para melhorar as condições de distribuição de terras e de trabalho para as famílias que não têm capital, mas esse processo no Brasil é muito difícil de ser executado quando o grande capital agrário brasileiro, na mão do agronegócio e dos grandes latifundiários, ainda domina o cenário político brasileiro, haja vista as grandes bancadas ruralistas que a gente percebe no Congresso e que comandam também o governo federal no momento. Então, assim, o que esses grupos sociais de luta pela terra e para trabalhar no campo querem é utilizar das terras que não são utilizadas pelos grandes latifundiários. São as terras improdutivas, as terras para especulação, né? E era possível fazer isso porque essas terras existem, elas não estão cumprindo sua função social, mas o Estado não se mexe para promover essa distribuição de terras, não tem um programa efetivo de reforma agrária, e essa luta no Brasil para modificar toda essa estrutura fundiária, que ela é desigual, ela é concentradora, ela é excludente, ainda permanece trazendo diversos problemas sociais para o Brasil, e é um dos fundamentos, de fato, para a grande desigualdade social e pobreza no Brasil, tanto no espaço rural, né, o espaço agrário, como também no espaço urbano brasileiro. Encerramos nossa aula por aqui. Um grande abraço a todos e até as nossas aulas. A todos e a todas, e até as nossas próximas aulas. Vamos aqui interromper o compartilhamento. O professor volta a aparecer diretamente aqui para vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite às minhas queridas alunas e aos meus queridos alunos.